Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele é queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Meus amados, é acima de qualquer dúvida de que nós estamos vivendo na sociedade brasileira um dos tempos mais sombrios, mais amargos, mais difíceis, mais dolorosos e dramáticos no que concerne a um ataque deliberado contra a família. E esses torpedos mortíferos são lançados impiedosamente sobre a família, nas ruas, nas escolas, na imprensa, na mídia televisiva, nas casas de leis, nos palácios e nas cortes. Estamos convictos disso, que se a família for desarticulada, se orquestrar contra a família, para destruí-la, para desconstruí-la, não teremos então sociedades saudáveis, nem igrejas saudáveis. O que está se fazendo hoje não é mais apenas tolerância ao erro, mas é de apologia ao erro. E esse texto que acabamos de ler exatamente nos fala sobre um ataque à família. Terrível,
implacável, súbito, devastador. O que me chama a atenção desse texto é que os amalequitas, de forma abrupta, rápida, inesperada, atacam a cidade de Ziclag, onde estavam as famílias dos homens de Davi e a família de Davi. Vale destacar que nesta hora Davi nem seus homens estavam presentes para defender seus filhos, suas filhas, suas respectivas mulheres. E esse ataque vem em 5 áreas distintas. A primeira área atingida foi a área financeira. Os amalequitas levaram os rebanhos, as ovelhas, deixando um rastro de prejuízo para trás. A segunda área atingida foi a área da saúde. Isso porque o verso 6 nos informa que Davi está muito angustiado, e a angústia é a porta de entrada para muitas doenças. Um coração aflito, um espírito angustiado, uma alma amargurada, é a porta de entrada para um corpo doente. A terceira área que os amalequitas atingiram foi a área do casamento. Porque diz o texto que levaram embora as mulheres. E os homens chegam agora, e lá não está mais o seu cônjuge, porque seu cônjuge está prisioneiro nas mãos do inimigo. A quarta área foi a área dos filhos, porque diz o texto que os amalequitas levaram embora os filhos e as filhas. É a família rasgada, é a família dividida, é a família quebrada, é a família atacada impiedosamente pelo inimigo. Finalmente, uma última e quinta área foi a área das amizades. O que diz o verso 6, que esses amigos de Davi, homens de guerra, que sempre estiveram prontos a dar a vida por Davi, agora se voltam contra ele para apedrejá-lo. Amizades históricas são rompidas, relacionamentos estreitos são quebrados, amizades profundas são estremecidas. E quando eu olho para esse texto, percebo que estas mesmas 5 áreas foram as áreas que Satanás atacou na vida de Jó. As mesmas 5 áreas. Área financeira, ele era o homem mais rico, vai à falência. A área da saúde, era um homem saudável, e é tomado por uma enfermidade terrível, que abre úlceras no seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. A área do casamento, porque sua mulher se insurge contra Deus, sugere a ele o suicídio, e ainda mais se rebelar contra Deus diante de tamanho sofrimento. A área dos filhos, porque ele enterra os seus filhos num único dia, num único acidente, vítimas de um único acidente. E as amizades, porque seus amigos vieram de longe, e quando abriram a boca, sacaram contra ele as mais pesadas e levianas acusações. Talvez você que veio aqui hoje esteja lidando com uma crise na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, na sua vida pessoal, financeira, ou até mesmo na sua saúde. Talvez você está aqui muito aflito, porque você se endividou e não sabe como sair dessa situação. Ou talvez está desempregado e não encontra portas abertas. Talvez você que está aqui aflito, porque você tem um diagnóstico sombrio do seu médico, e você está angustiado com respeito ao seu futuro. Talvez você está aqui hoje com o coração pesado, porque seu casamento está morrendo, porque há um fiapo de esperança apenas, porque a luz bruxuleante parece que está prestes a apagar. Talvez você está aqui, ou você tenha a dor de ver seus filhos longe de Deus, afastados de Deus, desviados da igreja.
Talvez você está aqui, mas o seu coração está pesado, porque amizades tão importantes foram quebradas e arranhadas em seus relacionamentos. Esse texto fala sobre essas coisas. A primeira coisa que eu chamo a atenção dos meus amados ao olhar para esse texto é que existe de fato um inimigo querendo destruir a família. Há uma perseguição contra a família. É claro que você não é uma pessoa perfeita. Eu não sou uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos uma família perfeita. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós temos lutas intrapessoais, interpessoais. Temos temores por dentro e temos pressões por fora. Mas podem ter certeza de uma coisa: há um ataque, há uma pressão, há uma orquestração, há uma maquinação do mal para desestabilizar a família. E eu queria que você, com seus olhos atentos ao texto, pudesse verificar comigo algumas verdades que ele pode nos apresentar. Em primeiro lugar, confira comigo como é que este ataque se faz. Olha o verso 1. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclag. Esta palavra ímpeto traz a ideia de fúria, violência, implacabilidade. Eles vieram não para brincar, vieram para esmagar, para detonar, para destruir. E, irmãos queridos, o que nós estamos assistindo hoje, todos os dias, na mídia, em relação às orquestrações tantas que se lançam para desestabilizar a família, é algo dessa maneira, é algo desse jaez, é algo furioso. Furioso. E eu tenho visto muitas famílias machucadas, quebradas, atingidas por esse ataque implacável. Poucos dias eu estava olhando em São Paulo, uma mulher de seus 60 anos se aproximou de mim chorando, depois do culto, e me mostrou uma grande cicatriz no seu braço. E ela olhou e disse: pastor, eu tinha 10 anos quando a minha mãe me esfaqueou. E eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não consegui perdoá-la. Há muitas pessoas que são vítimas deste ataque e não conseguem se libertar dele. Alguns anos eu pregava aqui em Vitória, um culto familiar, e uma mulher, durante a ministração, chorava o tempo todo, e eu não sabia por quê. Eu perguntei: o que está acontecendo com a senhora? E ela me respondeu: pastor, o diabo destruiu a minha vida. Eu disse: mas a senhora pode ser mais clara no que a senhora quer dizer com isso? Ele disse: eu posso. Eu tinha uma família, eu tinha meu marido, eu tinha 2 filhos lindos, saudáveis, nós tínhamos um bom apartamento, nós tínhamos um bom salário, mas nós não tínhamos paz na nossa vida, nós não tínhamos paz na nossa casa. Havia uma opressão, havia um ambiente denso, pesado. Parecia que o hálito do demônio vinha quente sobre nós. E essa mulher um dia levantou, assustada, com o grito dos filhos, e percebeu que o marido não estava do lado dela na cama. Bateu a porta do quarto trancada. Ela arrombou a porta e se deparou com um quadro horrível. O seu marido estava esfaqueando seus próprios filhos. Quando ela entrou no quarto, o marido enterrou o punhal no seu próprio peito e caiu morto sobre os corpos ensanguentados de seus filhos. Aquela mulher me disse: pastor, eu levei para o cemitério toda a minha família. O diabo destruiu a minha vida.
Se você perceber no verso 1 ainda, diz que os amalequitas vieram com ímpeto e feriram a cidade e queimaram a cidade. Você não fere uma estrutura arquitetônica, você fere pessoas. Você derruba uma muralha, mas fere pessoas. E meus irmãos, se existe um território onde há gente ferida, esse território chama-se família. Se existe um lugar onde há gente doente emocionalmente, esse lugar chama-se família. Há pesquisas que revelam que hoje a família é o 5º lugar mais perigoso no mundo para se viver de forma segura. Há crianças sendo abusadas. Há mulheres sendo violentadas. Há pais matando filhos. Há filhos matando pais. Há maridos matando esposa. Esposa matando marido. Há uma guerra instalada dentro de casa. Ou um silêncio gelado. Há pessoas feridas. E às vezes nós até escondemos essas feridas emocionais atrás de um sorriso. Como um dia uma mulher me disse: pastor, esse sorriso bonito que o senhor vê na minha face esconde uma alma doente, enferma, ferida. Há muitas pessoas assim. E se você perceber nos versos 2 e 3, quando os amalequitas atacam a cidade de Ziclag, que era a espécie de cidade refúgio de Davi, uma cidade que o próprio rei Aquis, rei dos filisteus, deu a ele, para que ele pudesse ficar com seus homens, porque estava fugindo da fúria de Saul, seu sogro. Diz o texto que o alvo predileto foi atingir a família. Por isso levou as mulheres, os filhos e as filhas cativos. Eu pergunto a você, que marido pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira do inimigo? Que esposa pode estar tranquila se sabe que o seu marido está sendo cirandado pelo inimigo? Que pai e que mãe pode estar bem aqui na igreja, adorando a Deus, se sabe que seu filho, a sua filha está lá fora, perdido, nas mãos do inimigo? Há muitas pessoas prisioneiras assim. Eu nunca posso me esquecer de um dia que uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu estou querendo viver uma experiência diferente. Eu quero ser feliz, eu quero curtir um pouco a vida. Eu me casei muito cedo, eu não aproveitei a vida. Eu estou decidido a abandonar minha família. Eu estou decidido a deixar minha esposa, meus filhos, a igreja. E eu vou curtir a vida um pouco. E não adiantou aconselhar. Não adiantou exortar. Definitivamente essa pessoa fez isso. O que me causou estranheza é que, além de tomar essa decisão, também envolveu-se com práticas estranhas à sua fé, a ponto de, ao ir visitá-lo, ver despachos feitos aos demônios dentro da sua própria casa. E um dia eu contei para essa pessoa um fato que me marcou muito. Alguns irmãos desta igreja foram conosco à África do Sul, visitar a missão Quacisabando. Naquela ocasião, ouvimos um relato muito comovente da cultura Zulu,
Quando um rapaz começa a namorar uma moça na cultura Zulu, ele dá para ela um lenço branco. Enquanto o namoro durar, a moça mantém o lenço branco. Se o namoro terminar, ela devolve o lenço branco para o rapaz. E ouvimos um fato lá, de uma moça que havia sido abusada pelo seu ex-namorado, e levado o caso às autoridades locais, a primeira pergunta deles foi esta: você devolveu o lenço branco para o rapaz? Ela disse: eu não devolvi. E a resposta foi: então não podemos fazer nada com esse rapaz, essa é a nossa cultura. Eu disse para aquele moço: você tem que devolver o lenço branco. Se você não romper com essas práticas, se você mantiver essas garras do inimigo, você vai se tornar um escravo, um capacho do diabo. Passaram-se algumas semanas. Um dia eu recebi um telefonema. E ele me disse: pastor, vem na minha casa, porque eu preciso devolver o lenço branco. E eu fui, imediatamente. O que vi ali foi algo inusitado. Porque aquele moço estava sentado na minha frente. E de repente esse moço começa a tremer da cabeça aos pés. De repente esse moço começa a suar e a transpirar, a ponto da sua roupa ficar ensopada. E eu, sabendo da luta espiritual que ele travava, perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: eu preciso. Ele disse: então nós vamos fazer uma coisa, botar uma caixa aqui, você vai trazer tudo que você tem de feitiçaria e botar dentro dessa caixa. E ele começou a trazer velas, patuás, correntes, roupas, aventais, e encheu aquela caixa. Levamos aquela caixa para o quintal, derramamos ali 1 litro de álcool, ensopamos aquelas coisas com álcool. Ele riscou um palito de fósforo, jogou naquela caixa e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo e não pegou fogo. Ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar fogo em nome de Jesus, que agora eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa e ele deu um grande grito e caiu desacordado aos meus pés. E eu clamei pelo nome de Jesus. Ele voltou à consciência. E voltou à consciência de quem ele era, o que havia feito, e o que precisava da graça de Deus. Há pessoas prisioneiras. Prisioneiras. Os grilhões precisam ser quebrados, rompidos. Se vocês perceberem, no verso de número 6, o inimigo tem uma tática extremamente sutil contra a família. Porque quando surge um problema dentro de casa, a primeira coisa que se quer fazer é encontrar um culpado. Quem é o culpado? Aí o marido acusa a esposa. E aí a esposa acusa o marido. E aí os pais acusam os filhos. E aí os filhos acusam os pais. E aí os irmãos entram em guerra. E aí a família se divide. E aí a família se espeta. E aí a família se agride reciprocamente. Olha comigo que está escrito no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Vale destacar que essas pessoas que querem apedrejar Davi eram seus amigos, eram seus companheiros. Era gente que caminhava com ele, que comia com ele, que dormia ao lado dele, que guerreava com ele, que enfrentava lutas com ele. E essa é uma artimanha, irmãos, muito sutil, muito sutil. Em vez de nós entendermos contra quem é a nossa luta, e nos unirmos para lutarmos contra o verdadeiro inimigo,
Às vezes nós perdemos força, gastamos nossas energias, drenamos todos os nossos potenciais de batalha e luta, guerreando uns contra os outros, com acusações pesadas, com silêncio gelado, ou até com indiferença. Mas notem outra artimanha do inimigo, por favor, comigo. Veja o verso 16, o que está acontecendo. Diz que um egípcio que estava abandonado pelos amalequitas, porque o inimigo é assim, ele usa você, a hora que você fica ferido, ele te deixa. Abandonaram esse camarada egípcio, estava 3 dias sem comer, ferido. Quando Davi o encontra, quando Davi o alimenta, Davi lhe pede um favor, para guiá-lo até onde estavam os amalequitas. E olha o verso 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Sabe o que me impressiona aqui? É que o inimigo vai celebrar toda vez que imprimiram a derrota sobre o povo de Deus. E se nós não vigiarmos, podemos sofrer derrotas na nossa vida pessoal, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento familiar. Eu quero crer que não há nenhum clima para festa no inferno. O inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Mas que o inimigo celebra quando ele dá uma cutucada num crente, ele celebra. A grande pergunta que nós tínhamos que fazer nesta noite para nós mesmos é esta: onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Esta é a pergunta. E quando eu volto para a Bíblia, eu vejo um exemplo clássico sobre isso na história de Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão? Ele era um moço nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. E como tal, ele tinha compromissos inalienáveis, absolutos. Ele não podia transigir com eles. Ele não podia tocar em defunto, tocar em cadáver. Ele não podia beber vinho ou bebida forte. Ele não podia cortar o seu cabelo. Mas diz a Bíblia que esse moço que nasceu milagrosamente, esse moço que foi escolhido por Deus e levantado por Deus e revestido pelo poder de Deus para ser o libertador do seu povo, um dia olha para uma moça filisteia e diz assim para o seu pai: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse: não, meu filho, essa moça é filisteia, essa moça faz parte do povo que nos oprime, essa moça tem outros deuses, essa moça não tem a mesma fé que nós temos. E ele diz: papai, não tem papo, eu quero aquela, e acabou. E diz a Bíblia que no dia que ele vai para a casa dessa moça, um leão sai em cima dele, um leão novo, e ele, que era herculeamente forte, rasga esse leão como se rasga um cabrito e joga do lado de fora da estrada. No dia do casamento ele passa por lá para ver o que aconteceu. Tinha um enxame de abelhas na caveira do leão morto. Ele pega um favo de mel da caveira do leão morto, começa a chupar e ainda dá para o seu pai. Quebra ali o primeiro voto de consagração. Tocou em cadáver. Procurou doçura no que estava podre. Diz o texto que ele vai adiante na festa, e está escrito em livro de Juízes que ele dá uma festa enorme, porque ele não queria ser diferente dos moços da sua época. Em outras palavras, ele não teve peito para dizer: eu sou diferente, minha festa é diferente, minha celebração é diferente, minha cultura é diferente, minha fé é diferente, meu Deus é diferente, minha postura é diferente. E ali ele quebra o seu segundo voto de nazireado.
A partir dali, de abismo em abismo, ele vai caindo. Vai para Gaza e se deita com a prostituta. E sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração. Sai dali e se deita no colo de Dalila, que vai seduzindo o seu coração para traí-lo. E os filisteus cortam o seu cabelo e ele perde o seu último compromisso com o nazireado. E o Espírito de Deus se afasta dele. Se torna um homem fraco, vulnerável e cai nas mãos do inimigo. Sansão significa luz e ele fica cego. Sansão é libertador e se torna escravo. Sansão foi levantado para a glória de Deus e agora ele é levado para um templo pagão para se tornar motivo de chacota entre os pagãos e glorificação de um ídolo pagão. Aquele que foi criado para promover festa no acampamento de Deus estava provocando algazarra no acampamento do adversário. Irmãos amados, mas por favor, vejam comigo. O que é que esse texto vai nos ensinar? Talvez você que está aqui hoje tem alguém da família que está sendo atingido por estas flechas do inimigo. Alguém ferido, alguém machucado, alguém angustiado, alguém com mágoa. O que vamos fazer? E a primeira coisa que Davi me ensina nesse texto está no versículo 4. Onde diz que então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu confesso para você que toda vez que eu relembro o que está acontecendo no Brasil, a sodomização das crianças, nas escolas públicas, com cartilhas feitas com dinheiro dos nossos impostos, para induzir as crianças a uma erotização precoce. Toda vez que eu vejo a família sendo atacada na mídia, na imprensa, nos palácios, nas cortes, a vontade mesmo é de chorar. Porque não é mais a questão da tolerância ao erro, é promoção do erro, é inversão de valores. Talvez valeria a pena você e eu perguntarmos agora qual foi a última vez que nós choramos por alguém da nossa família. Qual foi a última vez que você chorou pela sua esposa? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu marido? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu filho, pela sua filha? Qual foi a última vez que vocês choraram pelos seus pais? Nós estamos nessa luta com os olhos enxutos demais, secos demais, indiferentes demais. E muitas vezes nós estamos muito bem confortados nos nossos templos ou dentro das nossas casas e não nos apercebemos de uma onda maligna que ronda a família para desestabilizá-la. Davi chorou sem ter nenhum constrangimento de chorar e chorou em público, porque quem chora em público está dizendo que não, alguma coisa está errada, que não se conforma, que não pode aceitar passivamente a decretação do erro. Eu gostaria de encorajar você que está aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus, a nunca, nunca, nunca desistir da sua família. Nunca. Você não criou filhos para a morte. Você não criou filhos para o cativeiro. Você não criou filhos para povoar o inferno. Você não formou uma família para estar rachada e rasgada ao meio. Não desista. Talvez eu esteja falando aqui para alguns pais ou para alguns avós cujos filhos ou cujos netos estão longe de Deus ou se afastaram da igreja e não retornaram ainda, mas eu quero encorajar a vocês a não abrirem mão em nome de Jesus, que eles voltem. Lute por isso, chore por isso,
Batalhe por isso, mas não desista em nome de Jesus. Precisamos aprender, como igreja, a chorar pelos nossos filhos, a fazer vigílias de oração e clamar em lágrimas para que Deus restaure a sorte dos nossos filhos. Não apenas para que eles tenham boas escolas, não apenas para que eles cursem a universidade, não apenas para que eles tenham um bom emprego, não apenas que eles tenham um bom salário, não apenas que eles alcancem a posição social, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O Brasil é um país que cresce economicamente, é um país que se desponta no cenário internacional, mas o que importa se nós crescemos e nós estamos afundando moralmente e destruindo os nossos valores? Precisamos aprender a chorar pela família. Segunda coisa que Davi me impressiona aqui na sua atitude está no versículo 6. Diz o texto que Davi muito se angustiou. Sabe, irmãos, tem uma angústia que é patológica, tem uma angústia que é doentia, tem uma angústia que ela é fruto da incredulidade, mas tem uma angústia que é necessária. Uma pessoa que reage passivamente diante da tragédia da família, alguma coisa está errada com ela. Uma pessoa que reage como o sacerdote Eli um dia reagiu. Deus falou para Samuel: eu vou matar os filhos de Eli. E quando Samuel disse isso para Eli, Eli disse: é o Senhor. Vou fazer o quê? Eu esperava outra atitude desse sacerdote. Eu esperava que ele caísse de joelhos e disse: meu Deus, me dê uma chance, por favor. É tarde demais, me dê uma chance, Senhor. Me dê mais uma chance. Me dê mais uma chance. Em nome de Jesus, não se conforme. Reaja. Entristeça o seu coração. Não se contente em ver os seus filhos apenas bem-sucedidos na vida financeira, em dar-lhes uma carreira promissora. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais de Deus na vida de seus filhos. E o que me impressiona ainda no verso 6 é que diante daquele caos do inimigo atingindo e atacando a sua família, de seus amigos se revoltando para matá-lo, e agora Davi está olhando e vendo o cenário de dor na sua casa, o cenário de tristeza e lamento ao seu redor, e seus homens querendo matá-lo. E ele que poderia afundar e naufragar de desespero, de solidão, de angústia, naquela situação trágica, diz o versículo 6, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Meu amado irmão, em nome de Jesus, reaja. Reaja. Levante-se. Lute pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, não desista em nome de Jesus. O que me impressiona é que o verso 7 vai nos informar que esta reação não é uma reação carnal, não é uma reação com bravatas humanas, não é uma reação com discussões filosóficas, não é uma reação para encontrar quem é o culpado, para penalizá-lo. É uma reação espiritual, é uma reação de quebrantamento, é uma reação de volta para Deus, porque diz o texto que Davi então consultou ao Senhor, ele orou. E amados irmãos, nós temos tantas reuniões, tantos encontros, e temos facilidade de nos encontrar para um bom churrasco, e é muito bom encontrar para um bom churrasco, e nós temos encontros tão gostosos e agradáveis, mas tem hora que é preciso nós nos reunirmos para orar pelos nossos filhos, para saber quem aqui tem filho, tem neto,
Tem alguém da família que ainda está preso nas mãos do inimigo, e nós, como igreja, como família, não nos conformarmos com isso. Nós colocarmos essa causa diante de Deus. Diz o texto que a oração de Davi foi muito breve. Apenas 2 perguntas. Perseguirei ao bando, alcançá-lo-ei. Sabe o que Davi está perguntando para Deus? Está perguntando o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. E o que é que eu vou fazer? Vou aceitar isso? Vou me conformar? Vou cruzar os braços? Vou achar que é isso mesmo? Os tempos mudaram, a cultura mudou. Agora ninguém mais pode ter uma família íntegra, inteira, completa, servindo ao Senhor. Agora eu vou ter que admitir mesmo que o inimigo levou parte da minha família, e eu vou ter que aceitar isso mesmo, ou eu vou reagir, Deus? E Deus diz para Davi: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E irmãos amados, o nosso Deus é o Deus da restituição. Ele restitui. O que o inimigo leva, se você busca, se você se humilha, se você chora, se você se quebranta, se você suplica, se você pede, se você insta, se você entra nessa guerra, Deus é o Deus da restituição. Agora preste atenção. Confira comigo. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Que Deus está dizendo para você que ele tem vitória para lhe dar, e não ausência de luta. É preciso lutar, querido. Orar e agir. Chorar e fazer. Não cruze os braços. Não descanse o seu coração até ver um milagre de Deus acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família. Não descanse até ver seu pai convertido, sua mãe convertida, seus filhos convertidos, seu cônjuge convertido. Em nome de Jesus, não descanse o seu coração. Não descanse seu coração enquanto você não ver seus netos aos pés do Senhor, a sua descendência servindo a Deus. Diz o texto que a luta foi tão renhida que dos 600 homens, 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem uma promessa de Deus, você se torna um gigante. Se você tem uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, você vai em frente. Você não desiste. Você prossegue. E por isso que diz que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi trouxe de volta as coisas grandes, as coisas pequenas, os rebanhos, as ovelhas, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo Davi tornou a trazer. Tudo. E talvez é hora de você perguntar nesta noite para o seu coração: meu Deus, o que é que eu já tive que foi tirado de mim? Talvez você que está aqui hoje já foi um crente muito mais zeloso na sua vida espiritual do que está sendo hoje. Talvez você era daquele tipo de crente que não perdia as vigílias de oração da sua igreja, e você era fervoroso em buscar a Deus, e tem muito tempo que você não sabe mais o que uma vigília de oração. Talvez você era daquele tipo de crente que na quarta-feira você tinha prazer e deleite em vir estudar a palavra de Deus, e tem muito tempo que você não sabe mais o que é vir num culto de quarta-feira na sua igreja. Talvez você é daquele tipo de crente que saía de casa sem um folheto no bolso, sem falar de Jesus para as pessoas na rua, e tem muito tempo que você não sabe mais o que é isso. Talvez você era daquele tipo de crente que não tinha uma refeição na sua casa sem parar para orar a Deus e agradecer a Deus e fazer o seu culto doméstico. E talvez tem muito tempo que você não sabe o que é isso na sua casa. Talvez o diálogo foi roubado.
talvez a alegria foi roubada, talvez a paz, a harmonia foi roubada, talvez a amizade, o companheirismo e a comunicação foram tirados. O Deus a quem servimos é o Deus da restituição. Ele pode fazer este milagre na sua vida. Ele quer que você se lamente, que você chore, que você se angustie, que você reaja, que você ore, que você lute. O que é que você precisa tomar de volta na sua casa? Um dia Faraó disse para Moisés: Moisés, vocês podem ir embora aqui do Egito, mas antes vocês podem fazer o seguinte: cultuem a Deus aqui mesmo. Depois ele diz: não, podem ir embora, fique perto. Depois: não, podem ir embora, deixa os filhos. Depois: não, podem ir embora, deixa o rebanho de vocês aqui. E muitos vão fazendo concessões, vão se acostumando, vão perdendo o entusiasmo, vão perdendo a confiança, vão perdendo a alegria. A família vai se esfriando, vai se secularizando. A igreja vai se tornando apenas uma rotina, coração não arde mais, fervor apaga, prazer com Deus desvanece. O casamento vai perdendo o brilho. As coisas vão tomando o lugar de Deus. E o inimigo vai entrando pouco a pouco. Vai ferindo, e vai tomando, e vai saqueando. Eu quero encorajar você nesta noite, em nome de Jesus, a tomar de volta tudo aquilo que o inimigo levou da sua vida, da sua casa, da sua família. Moisés disse para Faraó: Faraó, nenhuma unha vai ficar no Egito, nenhuma unha. Tudo que nós somos é de Deus e vai estar a serviço de Deus.